Olá, o Jornal Parlamentar está no ar. Integrantes da CPI da Energisa encaminharam 200 relógios medidores para São Paulo. As análises laboratoriais poderão comprovar ou não fraude nos equipamentos. Deputados integrantes da CPI da Energisa estiveram na concessionária para fiscalizar os medidores recolhidos para análises laboratoriais. A CPI acompanhou a retirada de todos os medidores, os 200 medidores. Tivemos alguns contratempos em função do prazo e do período que ficou suspensa a CPI, mas nós acompanhamos a retirada de todos os 200, as equipes dos gabinetes acompanharam. E o número de 200 medidores, porque eram 180 que daria uma amostra pelo número de Mato Grosso do Sul, que foi nos passado pela USP. Nós tiramos um pouquinho a mais, 200, para dar um número mais... com uma margem de segurança, somente isso. E esses 200 medidores, essa é uma amostragem que representam todo o Mato Grosso do Sul. Agora que os 200 medidores foram recolhidos, serão encaminhados para a Escola Politécnica da USP, Universidade de São Paulo. Lá passarão por análises laboratoriais que apurarão possíveis irregularidades do sistema de medição de energia elétrica e na realização de leitura de consumo, que podem ter causado aumento injustificável nas faturas de energia elétrica. Segundo a CPI, há diversos relatos de consumidores que constataram alterações nos valores das faturas após a substituição de medidores de energia. Agora, a comissão fica no aguardo das análises. Agora nós já estamos com todos os medidores lacrados, acondicionados dentro do caminhão, e nós iremos acompanhar a partir de agora a chegada em São Paulo. Então nós vamos varar noite adentro, acompanhando todo esse trajeto. Eu estarei presente, representando a Assembleia Legislativa, e chegando lá em São Paulo, a equipe da USP irá recepcionar, conferir os lacres, fazer seguindo todas as normas técnicas de desembaraço, né, para que haja toda a lisura e transparência, e aí eles vão começar a ser analisados. O prazo é que dentro de 30 dias, mais ou menos, a USP tem aí já condições de nos emitir um relatório e que a gente possa trazer uma resposta para o consumidor de Mato Grosso do Sul com relação às reclamações que tivemos sobre uma possível leitura errada desses relógios. Aprovado o projeto que cria a política estadual de atenção à saúde mental das vítimas da Covid-19. A proposta foi levada à segunda discussão na última terça-feira. O projeto de lei de autoria do deputado Marçal Filho, do PP, é aprovado pela Lemes na sessão ordinária desta terça-feira, que visa instituir a política estadual de atenção à saúde mental das pessoas vítimas da Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Esse projeto, eu acho de suma importância, dispõe sobre o atendimento à saúde mental das vítimas da Covid, no âmbito do estado do Mato Grosso do Sul. Não só as vítimas da Covid, as pessoas que ficaram com sequelas, com a sua saúde mental comprometida, mas também os familiares das pessoas que perderam seus entes queridos. Durante a crise da Covid-19, a duração da quarentena e o distanciamento social desencadeou o aumento da ocorrência de sintomas depressivos, estresse agudo, ansiedade e síndrome de pânico, além de outros sintomas como aumento de comportamentos relacionados à dependência de substâncias como tabagismo, bebidas alcoólicas e remédios sem prescrição médica. Nós sabemos muito bem o que aconteceu com muitas pessoas no pós-Covid, tanto em relação à questão física das pessoas, mas principalmente em relação à saúde mental. O fato das pessoas ficarem isoladas fez com que muitos problemas acontecessem. Aumentou o número de pessoas com síndrome de pânico, com transtorno de ansiedade, com depressão. E esse projeto visa exatamente fazer esse atendimento, preservando a saúde mental das pessoas e das pessoas que foram acometidas da Covid, ficaram com essas sequelas, e também aos seus familiares. Ainda segundo o projeto, o Sistema Único de Saúde, o SUS,
será o responsável pela implantação e execução das ações e serviços oferecidos. Para isso, serão utilizados os recursos humanos e materiais por meio de equipes multidisciplinares que, de forma direta ou indireta, já estejam à disposição do SUS. O atendimento à vítima da Covid-19 poderá ser realizado presencialmente ou à distância. A atenção à saúde mental é necessária e importante. Segundo o parlamentar, não tem nada voltado para a política pública sobre o tema. Campanhas de conscientização deverão ser realizadas pelo governo do Estado e, principalmente, o atendimento poderá ser realizado presencialmente ou à distância, de acordo com o regramento específico de cada modalidade determinado pelo conselho profissional de cada uma das áreas, né? Área de psiquiatria, de psicologia, as ações e serviços previstos nesta lei serão executados por programas já implementados pelos órgãos responsáveis, além de outros que poderão ser instituídos para essa finalidade específica. Aliás, a saúde mental é algo extremamente importante e que tem que merecer uma atenção do poder público. Infelizmente, nós não temos ainda, algo voltado para a área de saúde mental de forma mais robusta. Há uma preocupação muito grande com a saúde física, isso é importante, mas não adianta nada a pessoa ter todo o seu físico em dia e a sua saúde mental está comprometida, principalmente em casos de depressão grave. Mato Grosso do Sul irá contar com o prêmio Meninas Olímpicas, projeto de autoria da deputada Mara Caseiro. Vamos saber mais informações com a jornalista Marité Kogo. As Olimpíadas Científicas são competições para estudantes do ensino fundamental e médio, podendo também incluir alunos do primeiro ano do ensino superior, com o objetivo de incentivar a encontrar talentos nas diversas áreas do saber. Mas, infelizmente, é de conhecimento público que as relações de gênero em todos os níveis da nossa sociedade ainda estão longe da tão sonhada igualdade, especialmente nos espaços do poder e na ciência. A autora da proposta, líder do governo na casa, deputada Mara Caseiro, do PSDB, destacou que o prêmio Meninas Olímpicas vai garantir o aumento da representatividade feminina nas áreas das ciências e tecnologias. Hoje a gente vê que a grande maioria que participa nessas Olimpíadas são meninos e as meninas praticamente quase não participam. Então eu incentivo para que essas meninas também participem dessas Olimpíadas. O prêmio Meninas Olímpicas foi inspirado no projeto desenvolvido na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e coordenado pela professora Nara Martini Bigolin. Atualmente, apenas 10% das meninas são premiadas nas principais Olimpíadas Científicas no Brasil e menos de 5% nas Olimpíadas Internacionais. O prêmio será entregue anualmente todo dia 21 de março, em solenidade realizada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O prêmio Meninas Olímpicas consistirá na entrega de um diploma e uma medalha contendo o brasão da Assembleia Legislativa e do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem que incentivar as nossas meninas também nessa participação. Parlamentares lembram um ano do falecimento do deputado Cabo Almi, vítima da Covid-19. A sessão plenária desta terça-feira, 24 de maio, foi marcada por muita emoção. Eu tenho certeza que o Cabo Almi está lá no céu cuidando da gente e que a estrela dele, com certeza, é da cor vermelha. Tá? E eu quero fazer essa homenagem, não poderia deixar passar. Saudades e muita admiração. Foram esses os sentimentos expressados em homenagem ao deputado Cabo Almi do PT, que faleceu há um ano vítima da Covid. Foi uma perda muito grande. Nosso companheiro Cabo Almi deixou uma história, né, no PT e também aqui nesse parlamento que honra a política. A reverência maior que eu faço, acho que citar a característica principal, ou as características, é a humildade e a discrição, coisa
infelizmente, tão rara nos dias de hoje, principalmente no nosso meio político. O deputado Cabo Almir foi talvez um dos únicos políticos do nosso estado, e por não dizer do nosso país, que fez efetivamente da sua casa uma extensão do seu gabinete. Não importa o dia, a hora, sempre solícito, sempre com as mãos estendidas à população, de forma muito especial àqueles mais vulneráveis. O deputado Cabo Almir sempre deixou a sua marca de humildade. Que Deus possa, mesmo diante das nossas diferenças ideológicas, deputado Amarildo Cruz, Deus possa te iluminar para que você continue honrando o mandato decorrente da ausência do deputado Cabo Almir, e sei que Vossa Excelência vai fazer isso. A lembrança dele nos traz assim, um certo alento por estarmos aqui hoje falando sobre ele, sobre a sua atitude, sobre o seu posicionamento, sobre o seu comportamento como parlamentar, sobre o seu comportamento como pai de família, como amigo que ele sempre foi, faz com que a gente realmente fique feliz de ouvir no dia que completa um ano da sua ausência no meio de nós, fisicamente, mas espiritualmente ele continua no meio de todos nós. O que me chama a atenção, a atuação desse extraordinário político que é o Cabo Almir, é a sua conexão com as suas bases, né? Ele que veio de um trabalho, de uma família humilde, uma trajetória muito bonita, e nunca perdeu as suas raízes, né? Sempre teve o seu direcionamento focado naquilo que ele de onde ele iniciou e continuou até o seu último dia defendendo essa comunidade. O Cabo Almir vive no nosso coração, vive através da vida do Flávio, que está aqui, prestigiando, trazendo, né, a presença nesse dia que a gente lembra, é um ano do seu falecimento. Então, que Deus continue confortando a cada dia, Flávio, seu coração, da sua mãe, de toda a família, todos os amigos, e sem dúvida nenhuma deixou seu legado. E a gente fica feliz em poder hoje trazer à memória a história do nosso querido Cabo Almir. Vai-se o homem e fica o legado. E é muito bonito. Flávio, que é o filho, está aí do lado e ver esse sentimento que o seu pai, ele tinha dos seus pais e da sociedade sul-mato-grossense. Na tribuna, o deputado Amarildo Cruz, do PT, lembrou a trajetória política do amigo. O deputado Cabo Almir era essa figura humana acima de qualquer coisa e um político que deixou saudades pelo exemplo, pelo legado que construiu ao longo de 4 mandatos de vereadores e 3 mandatos de deputado estadual aqui no nosso querido Mato Grosso do Sul. Então é dia de lembrar com saudade, né? E principalmente no meu caso, que eu acabei entrando na vaga deixada pelo deputado Cabo Almir, de renovar cada vez mais o meu compromisso de terminar esse mandato da melhor maneira possível, né, defendendo as bandeiras que ele defendia, que para mim não é nenhum problema, nós estávamos no mesmo partido há muito tempo, dividíamos as mesmas convicções ideológicas, então faço isso redobrado, porque eu sei que tenho a responsabilidade de fazer bem feito. Flávio Moura, filho do deputado Cabo Almir, recebeu as homenagens e falou do legado deixado pelo seu pai. Uma pessoa muito boa, deixou um legado, deixou uma história, né? Um grande pai, um grande filho, um grande esposo, um grande político. A palavra Cabo Almir, a primeira coisa que nos remete é um homem simples, que veio do sítio, de pai simples, de uma família simples, que construiu uma história, um legado na política, né? Com a família, com os amigos, político da casa aberta, que deixa uma história, deixa uma saudade. Para lembrar as muitas bandeiras erguidas em prol da população sul-mato-grossense, além de homenagear a memória do deputado Cabo Almir de caráter solidário, foi criada a campanha de doação de sangue Cabo Almir Vive, que já está na sua 2ª edição. E essa campanha é uma campanha criada pelo nosso grupo, né, após o falecimento do nosso pai, do Cabo Almir, que foi uma forma de homenageá-lo. E também uma sensibilidade de atender as pessoas. Campanha de doação de sangue, Cabo Almir Vive.
uma forma de homenageá-lo e também ajudar a salvar vidas, né? Eu acho que anda na paridade com o nome do nosso saudoso pai Cabal-Mir. Confira agora o quadro Fatos e Opiniões. Para apresentar um projeto de lei que dispõe sobre o envio de mensagens pelas operadoras de telefonia celular e dá outras providências. Artigo 1º. As operadoras de serviço de telefonia móvel em atividade do Estado de Mato Grosso do Sul deverão realizar campanhas informativas através do envio de mensagens para o combate das seguintes situações: violência doméstica e familiar contra a mulher, abuso e exploração sexual infantil. O consumidor que não quiser receber mensagem de que trata esta lei deverá ser informado pela companhia de telefonia celular no corpo da mensagem recebida, sob a opção e o procedimento que o usuário adotará para efetuar o cancelamento das mensagens. O cancelamento que trata o caput deste artigo deverá ser efetuado até 24 horas depois da solicitação. As mensagens deverão ser enviadas uma vez ao dia aos usuários que concordarem das modalidades de pré e pós-pago, no transcorrer da semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher e o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, para o cumprimento do disposto no artigo 1º, parágrafo único, assim como da semana em que se comemora o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil e o Dia Nacional da Criança, para o cumprimento do disposto no inciso 2º. O encaminhamento das mensagens deverá ser efetuado de forma gratuita ao usuário. O envio de toda e qualquer mensagem deverá ser realizado obrigatoriamente de segunda a sexta-feira, no horário das 9 horas às 18 horas. Artigo 5º. As empresas de telefonia celular tratadas no artigo 1º terão um prazo de 60 dias para se adaptarem à presente lei, contados da sua publicação. O descumprimento que trata esta lei sujeitará o infrator à aplicação de multa no valor de 1.000 a 10.000 fermes, unidade fiscal estadual de referência do Mato Grosso do Sul. Em caso de incidência, a multa será aplicada em dobro, podendo ultrapassar o limite estabelecido no caput deste artigo. Artigo 7º. Sugere-se às empresas previstas no artigo 1º a veiculação dos textos informativos apresentados no anexo 1º e no anexo 2º desta lei. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Plenário, deputado Júlio Maia, 10 de maio de 2022. Dia 24 é celebrado o Dia Estadual do Cigano, lei sancionada em 2012. Pronunciamento na Alemes lembrou a data. A vice-presidente da União Romani Internacional da América do Sul, Elisa Costa, usou a tribuna da Casa de Leis durante a sessão plenária desta terça-feira para celebrar o Dia Nacional e Estadual do Povo Cigano, comemorado todo dia 24 de maio. A escolha da data deve-se ao fato desse dia ser dedicado a Santa Sara Cali, padroeira dos povos ciganos. Para a vice-presidente, esse momento é importante tanto para a afirmação da cultura, como também para o reconhecimento dos direitos do povo cigano. Internacionalmente, ciganos do mundo inteiro se juntam hoje em Saint-Marie-de-la-Mer, na França, para comemorar o dia de Sara Cali, uma mulher padroeira que atravessou aqueles mares, mas garantiu uma estrutura de passagem para os que estavam em fuga, para os que pudessem fazer o trânsito, para que pudessem andar pela Europa livremente, poder existir livremente, mesmo com a carga enorme de preconceito. Em termos de legislação, nós estamos avançando. Nós temos desde 2018, no apagar das luzes, 28 de dezembro de 2018, a Política Nacional de Atenção à Saúde Integral do povo cigano-romani. Temos o prazer de estar contribuindo e de estar andando para o cumprimento do Decreto 6040 de 2007, que reconhece povos e comunidades tradicionais, e dentre eles se nomeia ciganos. Temos também que comemorar muito e lutar muito pela questão das crianças e adolescentes, e, portanto, o CONANDA, o Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Frente Parlamentar Mista dos Direitos da Criança e do Adolescente na Câmara Federal, tem aí toda uma luta para implementar, o Conselho Nacional de Justiça também, o direito da escuta especial destas crianças pertencentes a povos e comunidades tradicionais. Elisa Costa aproveitou para destacar a história do seu povo, que contribuiu para o desenvolvimento do país, e também as políticas públicas e direitos humanos que ainda faltam para ser concretizadas na prática. A gente precisa que este reconhecimento seja traduzido. A palavra direitos humanos ela é muito bonita, mas ela precisa ter prática. Então nós precisamos que o fato de sermos humanos seja respeitado, que a nossa humanidade seja reconhecida e que cada um, no seu estado, no seu país, no seu local, na sua estrutura, se represente com dignidade, porque aonde um está, todos nós precisamos, pela paz, estar representados. Para o proponente da lei em Mato Grosso do Sul, o deputado Pedro Kemp do PT, o povo cigano merece respeito pela sua cultura e legado. Ainda existe muito preconceito em relação aos ciganos, né? E eu acho que a presença dessas pessoas aqui também é no sentido de mostrar para a sociedade que são cidadãos, que são trabalhadores, que são pessoas dignas e que nós devemos a eles também o nosso respeito, a nossa consideração, para que não haja mais discriminação, preconceitos de qualquer espécie e que também o povo cigano possa se sentir totalmente incluído na nação brasileira, acolhido por todos nós, né? E que nós possamos viver respeitando as diferenças, principalmente as diferenças étnicas, né, e culturais. A audiência pública reforça a importância de leis contra o assédio no mercado de trabalho. O jornalista Paulo Radamés acompanhou. A autora da lei que instituiu o Dia Estadual de Combate ao Assédio Moral e Sexual do Ambiente de Trabalho, a deputada Mara Caseiro propôs a audiência pública que debateu esse tema na Assembleia Legislativa. O evento reuniu representantes de diversas instâncias da administração pública aqui no plenário Júlio Maia. Nós criamos uma lei onde criamos o dia 2 de maio como dia de combate, Dia Estadual de Combate ao Assédio Moral e Sexual contra as nossas mulheres no ambiente de trabalho. E hoje, então, nós vamos estar falando exatamente sobre a importância de nós buscarmos soluções, trazer soluções, proposituras, políticas públicas para conscientizar as pessoas de tornar, né, o seu ambiente, o ambiente de trabalho, um ambiente saudável. Uma das coisas que a lei nos traz, que é o Dia Estadual de Combate ao Assédio Moral e Sexual contra as Mulheres no Mato Grosso do Sul, é exatamente campanhas de conscientização, levando a importância de se ter o respeito, né, às nossas mulheres e sempre primar por um ambiente saudável de trabalho, né? Além disso, nós sabemos que muitas mulheres elas têm um pouco de receio de denunciar, né, essas práticas. Muitas vezes acaba pedindo até demissão, entrando em depressão, porque não tem coragem de denunciar. Primeiro, nós queremos, sim, estimular essas mulheres a denunciar. E, acima de qualquer coisa, encontrarmos instrumentos para que essa mulher que denunciou, essa vítima desse assédio, também não perca o seu trabalho. Os participantes da mesa de debates apresentaram suas considerações sobre os contornos jurídicos, penais e trabalhistas das duas formas de assédio contra as mulheres, uma vez que a definição expressa em lei federal ainda não existe. Essa ausência de um instrumento legal apropriado faz com que os casos não sejam tratados de maneira uniforme nos ambientes de trabalho do setor público e privado. Eu acho que a discussão do tema, trazer o tema, ele é de suma importância para que as pessoas tenham informações sobre o que é o assédio. Então, ele precisa, dentro de todas as convenções existentes, algumas ainda que não tiveram adesão do Brasil, né, a gente precisa dar esse passo além para poder fundamentar o que é o assédio, principalmente o assédio moral. A iniciativa da Assembleia, juntamente com a dos tribunais, é no sentido de melhorar e humanizar a sociedade
deixando principalmente de coisificar a mulher. A mulher precisa ter liberdade, a mulher precisa ter seus direitos humanos garantidos. E um deles é o de decidir a sua própria vida, decidir quem a toca, quem não a toca, quem ela ama e quem ela quer que se aproxime dela. Parte do processo de saneamento do problema passa pela sensibilização. Ainda é muito comum que culturalmente seja aceito determinadas condutas, determinadas brincadeiras, determinadas situações que, na verdade, correspondem a um reflexo da sociedade misógina, patriarcal, ainda muito machista que nós vivemos aqui no Brasil. Então, a instituição do dia 2 de maio, como o dia de combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, bem como a realização da audiência pública, visa reforçar, e é claro que o Ministério Público do Trabalho faz parte desse processo como um órgão que tem essa missão constitucional de combater essas irregularidades no ambiente de trabalho. Outras propostas durante a audiência incluíram a apresentação de um projeto de lei à deputada proponente da reunião, que inclui na grade curricular das escolas do Estado o ensino da história das mulheres. Ainda ao final do encontro, a deputada anunciou que uma carta deve ser redigida e encaminhada ao Senado Federal, propondo a análise do projeto de lei que irá definir o conceito de assédio como tipo penal no Brasil. Na última quarta-feira foi realizada mais uma sessão ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Informações com Ana Paula Gimenez. Os deputados, membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, emitiram parecer favorável ao projeto de lei que altera a lei estadual que proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste de produtos cosméticos e de higiene pessoal, perfumes e seus componentes. A matéria é de autoria do deputado Evander Vendramini, do PP, e pretende resguardar o bem-estar animal, em prol da imposição desnecessária de sofrimento aos animais. A decisão do STF representa uma vitória na causa do bem-estar animal, em todo o mundo, em prol da imposição desnecessária de sofrimento aos animais. E está a impulsionar a edição de legislações. Segue para a sanção do governo do estado o projeto que assegura atendimento assistencial, psicológico, jurídico e de saúde aos estudantes de ensino superior vítimas de violência sexual. Além desse projeto, deputados aprovam a criação do selo Amigo do Produtor Sul-Mato-Grossense. Mais detalhes com o repórter Gustavo Faques. Aprovados 2 projetos de lei de autoria do deputado Antônio Vaz, republicanos. Um deles visa garantir o adequado atendimento assistencial, psicológico, jurídico e de saúde aos estudantes de ensino superior vítimas de violência sexual. O objetivo é o de apurar denúncias de violência sexual praticado contra os estudantes nas instituições de ensino superior no Estado, tratar medidas de prevenção contra práticas de violência sexual, investigação de denúncias que envolvam alunos ou funcionários e também serviços de acolhimento e orientação de alunos que possam ter sido vítimas. O outro projeto aprovado institui no Estado o selo Amigo Produtor Sul-Mato-Grossense, destinado aos estabelecimentos comerciais que adotem política interna permanente para estimular a venda de produtos genuinamente sul-mato-grossenses. Com isso, poderemos cada vez mais mostrar a qualidade do agronegócio, estimulando o consumo e colocando em evidência as empresas que ajudam nesse objetivo, sem criar qualquer dever diverso daqueles já estabelecidos ou despesas extraordinárias dos órgãos da administração pública. Diante do exposto, conta-se com a colaboração dos nobres, conto com a colaboração dos nobres pares dessa importante propositura. Aprovado em segunda discussão, projeto que institui o Dia do Vacinador, a ser comemorado em 18 de janeiro. Os parlamentares também aprovam a criação do mês Julho Sem Plástico. Na ordem do dia, foi aprovado, em segunda discussão, o projeto de lei do deputado Lucas de Lima, do PDT, que institui o Dia do Vacinador, a ser comemorado anualmente em 19 de janeiro. Estes profissionais da saúde que exercem a função de vacinador, no último ano tiveram um papel fundamental na imunização das pessoas contra o coronavírus, trabalhando por longos períodos do dia de forma incansável. A data escolhida para a comemoração é alusiva à primeira pessoa vacinada em Mato Grosso do Sul contra a Covid-19 em 2021, a indígena Domingas da Silva, da etnia terena, de 91 anos, da aldeia Tereré, em Sidrolândia.
Também, de autoria do deputado Lucas de Lima, foi aprovado, em segunda discussão, o projeto de lei que institui o mês Julho Sem Plástico. O objetivo da proposta é que o Estado promova ações e atividades para a conscientização da população sobre a necessidade de redução do uso de plástico. Parlamentares aprovaram na sessão da última quarta-feira projeto do Executivo que altera prazo para mudança de escolaridade na carreira de praças que atuam na PM e nos bombeiros. Aprovado o projeto do Poder Executivo que busca adequar o texto da lei que modifica o Estatuto dos Militares Estaduais e o sistema remuneratório das carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Fica estabelecido o prazo de 10 anos a contar da data de publicação desta lei para as praças com escolaridades de nível médio obterem titulação de nível superior para efeito de cumprimento de requisitos para promoção. Trata-se de medidas voltadas a aperfeiçoar a legislação que rege a organização dos militares. Confira agora o quadro Fatos e Opiniões da sessão ordinária dessa quarta-feira. Senhor presidente, senhores deputados, quero tratar aqui de dois assuntos referentes à educação, uma vez que nesses últimos dias nós tivemos projetos tramitando na Câmara dos Deputados que podem significar um retrocesso muito grande na educação brasileira. O primeiro projeto que eu gostaria de destacar é o chamado homeschooling, que é a educação em casa, o ensino domiciliar. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, esse projeto deve seguir agora para o Senado, e ele significaria, se fosse aprovado e sancionado pelo presidente, um grande retrocesso na educação, uma vez que a educação ela poderia ser realizada em casa pelos pais, e nós sabemos como é que é a realidade brasileira hoje. Já é difícil para uma parcela bastante significativa dos nossos alunos o aproveitamento da educação, mesmo frequentando as escolas, mesmo fazendo a chamada educação presencial. O que nós temos é problemas muito sérios de aproveitamento, de evasão, de reprovação dos nossos alunos na educação básica. Nós enfrentamos uma pandemia e os nossos alunos ficaram em casa praticamente 1 ano e meio, 2 anos, fazendo a chamada educação remota, e sabemos das defasagens, agora que os alunos retornaram para as escolas, a defasagem que esses alunos tiveram nesses 2 anos de pandemia. Muitos professores estão relatando esta problemática e estão discutindo hoje, junto às secretarias de educação municipais e à Secretaria Estadual de Educação, como resolver essa defasagem, como recuperar essa defasagem dos alunos que ficaram esse tempo sem poder frequentar as aulas. Nós temos uma quantidade enorme de alunos que não têm acesso a computadores na sua casa. Muitas vezes tem que acessar as atividades escolares pelo celular, que não é também de boa qualidade, às vezes a internet não ajuda, e esses alunos mais carentes tiveram muitas dificuldades de acompanhar o ensino remoto. Muitas escolas, como por exemplo as escolas indígenas, as escolas na área rural, elas tiveram que fazer a entrega de atividades por escrito para os alunos. Eles levavam para casa, faziam as atividades, depois entregavam para os professores, e essa foi a maneira em que a escola encontrou de poder garantir alguma atividade para os alunos nesse período. Mas o ensino remoto no Brasil, nas condições que nós temos hoje, de acesso à tecnologia, à internet, por grande parte dos nossos alunos, ainda é um problema muito sério. E
o Congresso Nacional discutindo uma proposta dessa de ensino domiciliar, de educação em casa. Eu vejo que é um grande problema que nós poderemos enfrentar se essa proposta for aprovada pelo Senado Federal e for sancionada pelo presidente da República. Nós sabemos que a proposta ela prevê que os pais acompanhem as atividades dos seus filhos em casa, os pais deverão matricular os filhos numa escola, deverão comprovar que são formados, graduados em nível superior, e a escola apenas vai fazer um acompanhamento de tempo em tempo e depois certificar esses alunos que se submeterão às avaliações da escola. E a responsabilidade para ministrar os conteúdos, para acompanhar a aprendizagem, né, desses alunos serão os pais, né, em casa. Eu já tive a oportunidade de me manifestar e usei a mesma expressão retrocesso. A experiência que nós tivemos durante a pandemia, ela é clara com relação a isso, principalmente nas séries iniciais, e a realidade brasileira me parece que não chegou no Congresso Nacional. Está aprovando um texto como se nós tivéssemos a família brasileira com condições. Educação formal tem que ser formal, realizada pela escola, com equipe técnica, com pessoas que se prepararam para poder dar a educação formal, que ainda precisa muito melhorar a qualidade. Então, parabéns para a Vossa Excelência, e eu quero dizer que nós temos que engrossar fileiras na manifestação contra esse absurdo que é esse projeto dessa homeschooling. Eu visitei, deputado Pedro, no recesso agora, 193 escolas em Campo Grande. Todas as escolas do Estado e todas as escolas municipais. O estrago que essa pandemia trouxe à nossa sociedade, de forma muito especial à educação, talvez a gente vai ter mais uma década para recuperar. O que eu vi, os relatos que presenciei, é estratosférico, a tamanha problemática que hoje vive a educação, sobretudo nas séries iniciais. Os alunos não aprenderam nada, não é só até o 7º, 8º ano, é uma coisa assim terrível. Os professores com problemas psicológicos, automutilação, depressão, e nós tivemos um alto índice de suicídio. Infelizmente, tivemos muitos suicídios em Campo Grande com adolescentes. Agora, esse projeto que passou na Câmara, como o nosso sistema é bicameral, tem que ir também para o Senado, eu não acredito que isso vai resolver o problema, muito pelo contrário, até porque o aluno ele precisa estar na sala de aula, até pela questão do relacionamento, que faz parte do ensino-aprendizagem. O que está desestruturado é a gestão da educação, do meu ponto de vista, porque quando eu fui à escola, no primário, no Ribeirão dos Índios, com a escola extraordinária, está lá até hoje, o diretor, ele tinha um certo respeito pelos professores. Quando o diretor entrava na sala de aula, era uma autoridade. Hoje, o diretor de escola não tem poder de nada. Então, o que está desorganizado, a minha visão, é a gestão. Isso está meio... E tanto é no primário como no ensino superior. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você confere no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. Mais informações no al.ms.gov.br. TV Alemes, a TV da gente de MS.